Estamos aqui nos estúdios da RFI a receber Messias Joarreno, que é secretário-geral do partido de oposição moçambicano Anamola, o mais recente partido de Moçambique. Messias Joarreno esteve nestes últimos dias aqui em Paris para uma série de contatos. Bem-vindo aqui nos estúdios da RFI. Primeira pergunta, o que é que veio cá fazer a Paris? Muito obrigado. Primeiro, permita-me saudar a todos que nos escutam a partir da RFI e muito obrigado também por nos receber. A Ana Mola vem a Paris numa missão muito específica, que é a busca de abertura e alargamento das suas parcerias, em particular diplomáticas, porque trata-se de um partido que tem uma visão bastante clara para o futuro de Moçambique e achamos que não podemos fazer um Moçambique sem os nossos grandes parceiros. E a França, como um país, nós temos como uma referência bastante importante. E, portanto, esteve em contato com que entidades ou pessoas aqui em França? Olha, algumas entidades, elas tiveram contactos conosco e pela natureza, obviamente, ainda há um certo receio de partilhar assim publicamente, mas a nível institucional nós tivemos já na embaixada, podemos ter uma conversa com o embaixador e a sua equipe. Mas também algumas instituições ligadas aos direitos humanos, outras ligadas à questão da democracia, que têm interesses específicos, que na sua maioria são instituições que na verdade já trabalham conosco quando ainda nem partido éramos, e para nós interessa continuar a estreitar as nossas relações. Portanto, a Anamola é um partido jovem, um partido que apareceu recentemente durante este ano de 2025. É também o partido que se assume como um partido de jovens, formado essencialmente por jovens. Quais são os desafios que enfrenta um partido que está em plena formação? Essa questão é muito interessante. Uma das questões que eu enquadro como um problema primário é a questão mesmo da formação de quadros. Nós temos jovens bastante motivados e, como sabe, a Anamola é um partido de massas, é um partido em que não é só numa questão da acessibilidade na zona urbana, mas também na zona rural. Nós temos um grande apoio das nossas bases e a cada dia nós vamos conseguindo implantar mais o partido lá. Mas isso precisa ser acompanhado com uma formação política. E eu vou lhe explicar porque é que falo de uma questão da formação política, porque no contexto em que a Anamola surge, das manifestações pós-eleitorais, aquela crise vivenciada, o receio que nós temos é que esse ambiente possa se tornar cíclico. Então é necessário formar os nossos quadros do partido a compreenderem que a Anamola é um partido democrático, é um partido que vem implantar mais paz, mais concordância entre os atores políticos no país, e para membros que, por sua a natureza, não têm um contacto, um conhecimento claro sobre essas matérias, é preciso nos focarmos numa formação, num acompanhamento, em capacitação contínua, mas isto está relacionado também com recursos. Um partido tão jovem, tão novo, precisaria de muito recurso para conseguir formar do topo a base os seus quadros, a assumirem essa política com uma postura democrática no verdadeiro sentido da palavra e não ser confundido com o que nós temos chamado aqui, entre aspas, de vândalos, porque nós somos realmente aquilo que é a esperança do povo moçambicano e isto tem que se revelar de dentro para fora. Então eu classificaria a questão da formação um grande desafio para nós. Agora, temos também um outro desafio, não menos importante, que é a questão daquilo que é o espaço político, que é muitas das vezes manipulado sob ponto de vista de captura das instituições em Moçambique.
e eu acredito que essa nossa luta, a luta que o presidente Venâncio Mondlane muitas das vezes tem levado nesses últimos tempos, é a despartidarização das instituições do Estado. Porque enquanto as instituições forem partidarizadas, a ação política torna-se fragilidade não só para a Namola, mas para qualquer um outro partido dentro de um determinado território. E Moçambique, infelizmente, até hoje, nós sentimos que a partidarização ela atingiu dimensões inaceitáveis, e o presidente Venâncio tem lutado para este desafio também. Portanto, falou dos desafios de um partido que acaba de aparecer. Um deles, lá está, mencionou, é a questão dos recursos. Como é que são financiados? Eh, Até agora, a base de apoio do partido Anamola é identificada em dois prismas. O primeiro é aquilo que nós chamamos de contribuição. Contribuição, outros chamariam de cotização e tal, mas nossos membros, ao se filiar ao partido, eles contribuem-se com valores simbólicos, e estes valores têm suportado até agora aquilo que são a parte das nossas atividades. Mas é preciso compreender que também nós temos simpatizantes, temos as pessoas que acreditam na causa e que vão fazendo algumas doações, e essas doações têm apoiado aquilo que é o grande número das nossas despesas. E como sabe, tem muitas instituições que financiam partidos políticos. A Namola não tem deixado de lado esta hipótese, e por vezes temos recorrido a elas, ao exemplo agora que o EMD passe publicidade, que é um organismo que financia partidos políticos. O EMD financiou boa parte daquilo que é o Conselho Coordenador da AJA, que é a ala jovem Anamola, onde os nossos jovens reuniram-se nos dias 12 e 13 na província de Manica, na cidade de Chimoio, para discutir matéria muito importante ligada aos estatutos e, acima de tudo, o alinhamento a nível nacional para este braço importantíssimo do partido. Relativamente aos vossos projetos, quais são, digamos assim, os pontos essenciais do vosso programa? Quais são os vossos objetivos em termos concretos e imediatos? Ah, São vários, são vários. Eu vou citar aqui assim alguns rapidamente. A primeira prioridade para nós está ligada neste exato momento, após a criação do partido, a questão da nossa Constituição da República. Como sabe, a Namola submeteu um grande dossiê de propostas de reformas de leis de Estado, que visam eliminar a grande porta de entrada dos problemas que Moçambique vive como um país democrático pós-eleitoral. Por quê? Porque já é costume as nossas eleições serem caracterizadas com aspectos que indicam claramente a fraudes, e nós podemos eliminar essas fragilidades a partir da lei. A Ana Mola tem trabalhado neste aspecto. Agora, é preciso compreender de que, como partido, nós temos um foco de organização a nível de territorial, para que possamos nos preparar para as eleições de 2028, que são as autárquicas, e em 2029, que são as gerais e legislativas. Estas eleições são muito importantes para nós, como um partido recentemente criado, porque precisamos ocupar esse espaço político e assumir o nosso projeto de governação. E ao falar de poderes de governação, acho que poderia ter observado um pouco aquilo que é a visão do presidente Venâncio nas últimas eleições, quanto de candidato presidencial às eleições em 2024, é aqueles pilares todos que vão continuar a ser reforçados para esta nova era. Outro dos objetivos também que são mencionados tem a ver com o diálogo inclusivo que foi encaminhado este ano. O que é que pretendem fazer relativamente a este diálogo inclusivo? Quando falamos de diálogo inclusivo em Moçambique, pessoalmente, como secretário-geral, eu tenho trazido aqui dois aspectos claros. Primeiro é que a Ana Mola foi excluída ao diálogo, e o presidente Venâncio de fazer parte da COT, de fazer parte da mesa onde vai ser tomada a maior parte das decisões. E isto nós repudiamos desde o princípio. Pessoalmente fiz uma conferência de imprensa a comunicar, mas nós não nos afastamos do processo propriamente dito. Fizemos o nosso TPC, que foi uma
uma auscultação popular, onde fomos escolher a real intenção das famílias moçambicanas para o nosso país e compilámo-la e fizemos já a entrega recentemente à liderança da COT. E eu acho que ainda temos tempo para que tanto os grandes parceiros que financiam a COT e também os próprios membros da COT a nível nacional possam refletir sobre esta questão, sobre esta voz que não para de ecoar, sobre a inclusão da Anamola, porque nós fomos, se eu posso assim usar dessas palavras, o grande motivo para que fosse criado este diálogo. Como sabe, tudo que se vivenciou-se depois do dia 9 de outubro não está nada mais, nada menos relacionado com aquilo que foi a atuação do presidente Venâncio Mondlane na esfera política moçambicana. Relativamente ao estado do país, portanto, o presidente Daniel Chapo fez uma comunicação sobre o estado da nação, como é tradição para o presidente da República em Moçambique. Ele disse designadamente que não foi possível fazer tanto quanto gostaria de ter feito, designadamente por causa dos incidentes pós-eleitorais que marcaram não só o final do ano passado, como também o começo deste ano. O que é que tem a dizer quanto a isso? É uma temática que eu dificilmente confronto aquilo que são os posicionamentos do Presidente da República por uma questão mesmo de desgaste. Desgaste como político, desgaste como acadêmico, desgaste como jovem moçambicano. Porque ao avaliar só aquilo que é a atuação do presidente aliás, do presidente da República, Daniel Chapo, neste período, vai constatar gastos excessivos em viagens com membros que seriam, na minha ótica e na nossa ótica como partido, dispensáveis, e converter estes recursos em ações concretas para o país. Estes recursos podiam ser utilizados neste período ainda para coisas como melhoria da qualidade das nossas escolas, a colocação de medicamentos nos hospitais e materiais para o uso nas minhas visitas em hospitais. Atualmente fiz recentemente uma visita a Massinga para ver as mães parturientes e eu vi uma situação deplorável onde as parteiras até têm problemas de luva, coisa básica. Portanto, custa-me acreditar que saiu da boca do Presidente da República uma abordagem semelhante, de que teve dificuldades por causa desse aspecto, mas eu acho que é tempo de Presidente mudar de narrativa e procurar trabalhar mais e falar menos. Relativamente às problemáticas que existem em Moçambique, uma delas é a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Como é que vê o tratamento dessa problemática? Portanto, já há mais de 8 anos que estamos nesta situação em Cabo Delgado. A primeira coisa que eu queria dizer sobre o terrorismo é que, como partido, nós lamentamos as grandes perdas humanas que nós temos. E mais do que isso, lamentamos também aquilo que é a interferência do terrorismo nos grandes investimentos que muitas instituições, ao exemplo da Total Energy, têm feito. E eu acho que deveria também continuar a fazer e não recuar. A questão do terrorismo em Moçambique é uma questão que, a nível doméstico, nós poderíamos ter tratado. E tratado, porque eu acredito que a nossa interferência interna ela fala mais alto do que a interferência externa. Esta é a primeira opção que eu tenho sobre este aspecto. Mas, no entanto, é de lamentar que o governo do dia, nos discursos que podemos encontrar, é que a situação está calma, a situação está boa, já não há terrorismo. São as últimas manchetes que nós vimos. Mas, em contrapartida, nós continuamos a receber, obviamente, evidências de que o terrorismo continua a assolar não só Cabo Delgado, mas a tendência a se esticar para a província, a expandir-se, dizia, para a província de Nampula. E isto deixa realmente a desejar. Quando reparo para os grandes parceiros na área, por exemplo, de extração em Cabo Delgado, eu acho que, como partido, a Namola
na nossa perspectiva como um partido que acredita que vai vencer eleições em 2029, uma das grandes vontades seria manter uma abertura clara para os que já estão a trabalhar, mas também com uma abordagem um pouco mais para o desenvolvimento local e devolver a estabilidade àquela região. Trabalhamos conjuntamente para cessar esses conflitos e encontrarmos meios de colocar Cabo Delgado no mapa do mundo no sentido positivo. Relativamente, portanto, à Total, portanto, estas últimas semanas evocou-se a hipótese da Total, retomar efetivamente as suas atividades em Cabo Delgado. Como é que vê esta perspectiva? Julga que, não será prematuro? Até porque a Total, reclama uma série de, novas condições para retomar as suas atividades. Bom, penso que como investidor é justo que reclame que hajam melhores condições para a sua atuação. Pessoalmente, eu acredito que numa visão política, um país precisa que os seus investimentos avancem e não que sejam interrompidos. E o retorno da Total poderia constituir a continuidade de um projeto importante para o país. E os olhos que eu tenho não são necessariamente ahm, de classificação como positivo ou negativo, mas é uma classificação de que o país não pode parar, as atividades não podem parar e nós temos que gerar alguma coisa para resolver problemas concretos que o país tem. Simplesmente impedir isso seria adiar aquilo que são respostas que nós queremos com estes investimentos. Voltando agora à vida interna do partido Anamola, um dos desafios que tem enfrentado ultimamente é a saída já de alguns dos seus membros, em particular em Cabo Delgado. Como é que explica esta situação? Portanto, o que eles mencionam é que há falta de consideração pelos quadros dentro do partido. É efetivamente o caso? Vocês têm essas queixas a nível interno? Nós, pessoalmente, recebi também no meu gabinete várias cartas, não são assim tantas como a mídia também tem tentado propalar, mas eu acredito que para um partido em construção, para um partido bastante novo, são fenómenos a considerar como normais do ponto de vista de vida de um partido político. Qualquer partido político já teve dissidências, já teve renúncias e a Ana Mola não poderia ser uma exceção. É preciso também perceber de que um partido que está a começar com uma força como a nossa é vítima, obviamente, de ataques de outras organizações políticas que têm interesse em ver reduzido o nosso esforço a nada e, obviamente, a maior parte dos membros que conseguiram fazer-se identificar de membros do Anamola podem utilizar este caminho para desacreditar aquilo que é a coesão interna do nosso partido. Este é um dado. O outro dado muito importante é que, como humanos, algumas pessoas veem o partido como uma forma ou um caminho para atingir objetivos pessoais. E eu vou lhe recordar uma coisa: o presidente Venâncio Mondlane é um indivíduo, um cidadão moçambicano que largou a maior parte dos seus benefícios como ator político moçambicano para abraçar uma causa que tem como foco responder àquilo que são as necessidades do povo moçambicano, o que quer dizer que a disciplina interna ela está caracterizada por indivíduos que vão trabalhar em prol do crescimento de um partido que vai responder às necessidades das famílias moçambicanas. Então, todo aquele que não está preparado para esta abordagem e pensa que o partido é um local onde vai resolver os seus problemas, como, por exemplo, um cargo de chefia imediato, porque estamos agora em eleições internas a nível do distrito e vamos passar recentemente, janeiro, para provinciais, a qualquer um quadro que não sentiu-se acomodado nesta corrida interna que é democrática, obviamente encontra como uma forma de manifestação a saída do partido. E eu posso lhe confirmar de que a maior parte dessas narrativas em Cabo Delgado e um pouco espalhado pelo país está relacionada a esse aspecto. Não temos uma dissidência
presidência por um motivo diferente deste, o que justifica que nós continuamos ainda mais coesos e vamos ficar realmente com qualidade e não com quantidade. Relativamente ainda à vossa vida interna, portanto, o vosso líder Venâncio Mondlane tem sido acusado, portanto, a nível judicial, de incitar à desordem no país. Pode haver algum tipo de condenação. O partido Anamola está preparado para a eventualidade de ficar sem o seu líder? Há força suficiente para o Anamola andar sozinho? Uau, eu vou fazer aqui. Este assunto é um assunto bastante importante. Obrigado por perguntar isso. Olha, ahm, o presidente Venâncio Mondlane, na quase do seu exercício político, ele não fez nada mais, nada menos do que sua obrigação no todo o processo. E, aliás, estas acusações que pesam sobre o presidente Venâncio Mondlane são acusações que, a nível da justiça, vai ser aprovado num futuro breve, que são infundadas. Por quê? Porque aquelas famílias que estavam na rua no período das manifestações, elas estavam por consciência própria e plena de que Moçambique precisa de mudança. Foi um recado claro dado num momento específico, num contexto bem localizado, que eram depois das fraudes eleitorais, de que, olha, nós estamos cansados e basta. E este basta porque a soberania reside no povo moçambicano. E se esse recado for mal percebido pela justiça moçambicana e continuar a levar este caminho de tentar sacrificar o líder Venâncio Mondlane, isto vai dar a uma situação, eu falo agora como politólogo, uma situação de grande risco para o atual governo, por uma razão muito simples. Porque o povo só está à espera de que eles façam isso. Estão à espera que prendam o presidente Venâncio Mondlane. Agora, se estamos preparados ou não, eu acho que, como partido, ficaria com receio de responder. Eu acho que gostaria de colocar essa questão ao povo moçambicano, se está preparado para prender o presidente Venâncio Mondlane. E eu não sei se há alguma barreira física que pode parar o povo quando isso acontecer, não sei. Agora, a nível de liderança interna, o presidente Venâncio Mondlane tem trabalhado para capacitar os membros, tem trabalhado para recrutar pessoas qualificadas, competentes, que podem sim dar continuidade ao projeto político, mas não porque teme uma prisão, mas porque nós, os humanos, somos finitos, amanhã podemos não estar aqui, e o líder Venâncio é um homem com uma visão ao longo termo sobre Moçambique, e ele sabe muito bem a preparar e está a fazer esse trabalho muito bem. No começo da nossa conversa, nós evocamos os contatos que tem feito aqui, designadamente aqui em França. Ainda antes da fundação oficial da Anamola, o vosso presidente, Venâncio Mondlane, esteve em Portugal e esteve em contato com o partido Chega. Qual é a relação que existe entre a Anamola e Chega? Olha, o presidente Venâncio esteve em Portugal, sim, e teve contato com o Chega, teve contato com a Iniciativa Liberal, tivemos com o PSD, e a abordagem foi a mesma. Não existe um contacto exclusivo com o Chega. Existiu contacto com partidos políticos na diáspora e maioritariamente da oposição. E o Partido Chega, assim como o Partido da Iniciativa Liberal e os outros, foram parceiros e continuarão sendo parceiros para aquilo que constituir um aprendizado para um líder político visionário que pretende fazer uma grande revolução num país em que, por sinal, é um país que foi colonizado por Portugal. Então temos alguma coisa assim a interagir e aprender. E até então o Chega tem conseguido olhar para aquilo que são os objetivos do Anamola e dar o devido apoio tanto a nível do Parlamento português, assim como o Parlamento europeu, e as nossas relações baseiam-se neste apoio mútuo para garantir a democracia em Portugal e a democracia em Moçambique, por via de canais legais. Como é que se traduz esse apoio concretamente do Chega relativamente ao Anamola?
O grande suporte da defesa da justiça nos processos em que nós estamos. Como sabe, o presidente Venâncio reivindicou a sua vitória e até hoje o Conselho Constitucional não se pronunciou claramente, apenas fez o anúncio dos resultados. Nós estamos à espera de uma resposta clara sobre os 300 quilos de documentos que nós deixamos no Conselho Constitucional, que foram praticamente marginalizados, e o Chega, assim como outros partidos, tem sido uma voz que continua a gritar em prol da devolução da justiça eleitoral em Moçambique. Como é que se assumem no xadrez político moçambicano? Diriam que estão mais à esquerda, no centro, à direita? Estava-me a dizer que esteve em contato com uma série de partidos que se situam mais no centro-direita ou até na extrema-direita, no caso do Chega em Portugal. Um, Nós temos discutido internamente esta questão de ideologia do nosso partido e brevemente, nós teremos posicionamentos muito claros sobre a nossa ideologia. O que eu posso lhe dizer é que há um esforço interno em mobilizarmos posicionamentos políticos que venham responder às reais necessidades das famílias moçambicanas. E como sabe, se reparar um pouco por todos os partidos políticos na África, de uma forma muito rápida, vai compreender que nós não nos movemos muito com a questão de esquerda ou direita. Não nos movemos por outros valores. Mas precisamos de evoluir, precisamos de dar um passo à frente e eu acho que temos encontrado similaridades em alguns pontos de agenda que vão nortear aquilo que é a nossa posição final, que obviamente, como pode perceber, nós não temos aqui uma apresentação oficial de se nós pertencemos à esquerda, à direita, centro-esquerda, centro-direita atualmente, mas estamos a trabalhar para fazer esse alinhamento e quando for oportuno, obviamente, o mundo saberá qual é afinal a grande linha ideológica que nos dirige. Estamos prestes a terminar este ano 2025. Quais são os seus votos a si, Messias Uarreno, para 2026? Muito obrigado. Bom, tem aqui 3 esferas dos meus votos. A esfera global, em que eu espero que o mundo esteja mais equilibrado. Temos várias guerras, vários desafios, conflitos políticos, um pouco por toda a parte. Eu espero que os líderes mundiais possam procurar em 2026 reduzir esta intensidade de conflito e procurar à mesa mais diálogo, um diálogo mais sereno e realístico sobre os grandes projetos das grandes nações, que muitas das vezes está por detrás dos grandes conflitos também. Segundo, tem uma questão da dimensão dos meus votos aos grandes parceiros internacionais, um pouco espalhados pelo mundo. Como um partido Anamola, nós estamos abertos a continuar a trabalhar com grandes parceiros que já atuam em Moçambique e a única coisa que vamos fazer é procurar melhorar o ambiente desta parceria. E esta abertura é uma abertura legítima, é uma abertura real, é por isso que temos viajado. Eu pessoalmente vou continuar a viajar em 2025 para com estas grandes organizações procurar estreitar esses laços e manter a sua atuação no nosso país, mas com um paradigma diferente. E por fim é uma questão doméstica. A todas as famílias moçambicanas nós desejamos muita força, devem continuar a acreditar de que um processo de libertação leva tempo e o Partido Anamola vai obedecer, como o presidente Venâncio tem dito, vai obedecer o ciclo que permitir-se e vamos continuar a defender a verdade até o fim e, acima de tudo, a procurar ser um partido que, quando chegar ao poder, vai responder realmente à necessidade das famílias moçambicanas e que 2026 seja realmente próspero e seja tão próspero como as grandes nações têm experimentado aquilo que é a sua evolução. Muito obrigada por ter estado connosco, Messias Uarreno, secretário-geral do partido Anamola na oposição em Moçambique. Esteve aqui connosco nos estúdios da RFI, aqui em Paris. Muito obrigada.